Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Aqui é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas. Estamos de volta com a nossa programação, conversando sobre saúde mental e resiliência, esse cuidado especial com a nossa mente, com a nossa saúde. E a resiliência é esta capacidade de se refazer, de se revigorar, de restaurar as próprias forças a partir da fé, a partir da confiança, a partir dos cuidados pessoais e a partir também da ajuda de outras pessoas. Nós estamos num contexto de relação em que é muito importante contar com a participação de todos. Hoje vamos estar conversando sobre os efeitos colaterais do Covid-19, os cuidados essenciais que os médicos, os enfermeiros, terapeutas vêm procurando fazer para reabilitar. Então nós vamos estar conversando hoje sobre dois artigos, um artigo alemão e também um artigo brasileiro, um artigo aí publicado aí no site do Ministério da Saúde, que traz aí muitos assuntos interessantes em relação à Covid-19, Biblioteca Virtual em Saúde, Ministério da Educação, O título do artigo: Saúde Mental e Pandemia de Covid-19. Nós vamos estar conversando sobre esse artigo e vamos estar conversando também sobre um artigo publicado em um site alemão. O artigo coloca alguns aspectos didáticos em relação ao trabalho de acompanhamento, de reabilitação de pessoas adultas, de pessoas adultas que passaram pelo Covid. E é um texto bastante interessante, que a gente vai estar aqui. O texto foi organizado aí pela a médica Kathleen Heider, Chefarztin der Rehabilitationsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Erwachsene. Então, a médica-chefe da clínica de reabilitação em medicina somática ou em medicina psicossomática, e na parte da terapia, da psicoterapia de pessoas adultas. Então, e nesse artigo ela vai colocar, a partir da pesquisa, das pessoas que têm observado, têm acompanhado o desenvolvimento das pessoas após o Covid-19, alguns transtornos que estas pessoas têm passado, e ela elenca alguns transtornos, Por exemplo, ela fala do transtorno obsessivo compulsivo relacionado a regras de higiene, específicas, ou seja, algumas pessoas vêm exagerando, nos cuidados de higiene, quer dizer, o cuidado passa do padrão de normalidade, e passa a se tornar um transtorno, uma obsessão, e a pessoa começa a se perceber e agir dentro de um padrão que não é mais o seu, um padrão de normalidade funcional que passa a ser percebido pela própria pessoa, pelas pessoas que a cercam, como algo fora do padrão de normalidade. Medos
claustrofóbicos devido às restrições de saída, né? Então, esta é uma observação em relação às pessoas ali no mundo europeu, né, que observam as regras de segurança da saúde, né, que ficam restritas nos seus apartamentos, nas suas casas. Então, aí também causa um transtorno, né, esse medo exagerado. Então, uma outra reação é o luto, né? O luto por conta das situações prolongadas, né, e complicadas, né, a vivenciar o luto, né, as mortes, as perdas das pessoas queridas, amigas, quer dizer, é um outro problema, quer dizer, isso exige tempo para trabalhar certas situações que às vezes a pessoa não tem, né, na sua subjetividade. Outro aspecto também detectado é a síndrome da fadiga, né, após a doença grave, né? Então a pessoa fica meio fadigado, cansado, tenso, meio nervoso, né? É uma reação também que acontece pós o Covid, pode acontecer em algumas pessoas. Dificuldade de concentração, né, é outra reação pós o Covid, né, que alguns pesquisadores têm observado. Queixas físicas funcionais como uma reação secundária geral, né? Então, cansaço físico, má operacionalidade da capacidade funcional da pessoa. Então, também tem sido observado, né? Desempenho geral, né, deteriorado por resultado da doença, né? Agravamento das doenças crônicas internas, né? O Covid ele se serve, digamos assim, das fragilidades das pessoas e então em alguns casos agrava aí a situação de algumas comorbidades que algumas pessoas têm, né? Os estudiosos também têm apontado o aumento de pessoas depressivas, né, por conta do tratamento, né, da Covid-19, todo esse contexto de isolamento, né, e é uma das reações também que pode ocorrer depois da pessoa estar livre da doença. Então a gente percebe até aqui que uma coisa é o cuidado preventivo, né, que tem que seguir dentro de um padrão de normalidade, de tranquilidade, né? A gente está incorporando esses modos de prevenções de uma forma tranquila e serena, né? Ao mesmo tempo tem um aspecto, né, dos cuidados que tem que se ter durante a contaminação, ou seja, a pessoa está com Covid, então aí vem um esforço grande que ela tem que fazer em relação ao seu psicológico, né, a sua saúde mental, quer dizer, cultivar bons pensamentos, tentar agir de uma forma em que ela não seja adversária de si mesma, né, que ela não se desespere, né, que ela confie, que ela acredite, né, que vai sair desta situação, quer dizer, e não fique tensa, embora o quadro é de tensão, é de preocupação, mas é importante que cada um trabalhe esta tranquilidade, esta serenidade interior para lidar melhor com a situação, né? Então, a capacidade, né, de administrar esta situação de conflito. E outro cuidado é esse da reabilitação após a cura do vírus, né? Depois de ter o sistema imunológico reabilitado, então vem as consequências, né, da doença, né? Vem o pensamento, né, que a pessoa vai fazer em relação ao momento, aquilo que ela viveu, certas situações, e aí daí pode estar decorrendo alguns outros aspectos que ela vai colocar aqui, né? No artigo dela, por exemplo, ela diz para a equipe médica, inclusive, estas observações que ela faz aqui,
médica, essa chefe médica da clínica de reabilitação na área de psicossomático, né, transtornos, ela vai colocar que a equipe médica, né, as pessoas envolvidas na área da saúde, né, acontece também algumas perturbações, né, entre elas está a depressão, né, a exaustão, sequelas, transtornos de várias formas que podem ocorrer, transtornos de somatização também pode estar ocorrendo, né, entre os profissionais da saúde. Então, estas pessoas também têm que se cuidarem, têm que ser cuidadas pelo sistema de saúde, né, com programas de reabilitação, de reestruturação, né, de revigoramento da fé, da esperança destas pessoas, né. E ela coloca o seguinte: na terapia de doenças psicossomáticas associadas ao coronavírus 19, né, uma equipe médica terapêutica, né, de enfermagem trabalha com as pessoas afetadas, né, afetadas para, primeiro, lidar com a doença psicossomática, né, reduzir os sintomas da doença, né, para recuperar a força física e para melhorar as funções diárias, né. Então, aqui nós estamos pensando no trabalho de reabilitação. É a pessoa que sai, né, do Covid. Então, algumas pessoas ficam com sequelas físicas que precisam se reabilitar. Então, é importante que a pessoa procure a sua reabilitação de alguma forma. Como não temos clínicas assim no Brasil com muitas especialidades nesse sentido, né? Clínicas de reabilitação são poucas, né? Às vezes o sistema de saúde não comporta todas essas demandas. Então é importante que a pessoa procure, através da iniciativa privada ou outros meios, né, para procurar uma forma de se reabilitar, né, no aspecto físico, né, da operacionalização, cuidado com os órgãos que foram deteriorados, com a sua movimentação, para que a pessoa ganhe funcionabilidade em relação àquilo que ela fazia antes. Outro aspecto importante é o cuidado com a sua saúde mental, né, com a sua mente, né, observar quais as sequelas, se ficou ou não, né, alguma sequela em relação ao seu raciocínio, a capacidade de concentração, né, a capacidade de pensar, se você ficou mais sensível, né, está chorando com frequência, as palpitações no coração com mais frequência. Então, às vezes são reações psicossomáticas que acontecem, que precisa também, às vezes, de terapias integrativas, né, que possam ajudar a pessoa ganhando aos poucos confiança, né, ganhando confiança em relação à sua saúde mental, né, a sua autoestima, né, a capacidade de gerenciar a sua vida, né. E ela coloca assim alguns planos, né, de tratamentos, né, que é feito na Alemanha em relação a algumas pessoas, né, algumas terapias que são colocadas nesse sentido. Ela coloca grupos indicativos, né, dependendo do tipo de transtorno, né, é dividido os grupos, né, por exemplo, grupo de enfrentamento de ansiedade, né, as pessoas que trabalham aqui, eles nucleiam a partir de pessoas que vivem a sua ansiedade, cada um vive de forma diferente, então trabalho de grupo, grupo de luto, né, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas próximas que não tiveram a oportunidade de passar por um processo litúrgico, religioso, de acordo com sua fé, de acordo com sua crença. Então, tem rodas de conversa nesse sentido. Grupo de enfrentamento, né, da depressão também é outro aspecto, outra linha de ação
que as pessoas trabalham nesta clínica de reabilitação psicossomática. Grupo de gerenciamento de estresse, né? As pessoas que perceberam que após o Covid ficaram mais impacientes, estressadas, né? Agoniadas, enfim, e que reconhecem isso e procuram ajuda, né, de pessoas competentes, então são agrupadas aí nesse grupo, né? Grupo indicativo, né, que trabalha a questão das consequências pós a síndrome do Covid, né, e que eles trabalham. Aí cada trabalho é feito, né, as psicoterapias individuais, treinamento de desempenho do bom funcionamento do cérebro, programas, né, de esporte e exercícios, né, atividades físicas também são utilizadas a partir da orientação desta chefe, desta clínica de reabilitação. Terapias de relaxamento, né, também ajudam, né, nesse sentido. Terapias criativas, né, por exemplo, arte, musicoterapia, entre outras, né? Então, há várias formas, né, que a pessoa, dependendo da sua condição econômica, da sua necessidade, do seu interesse, pode estar buscando para se reabilitar, para se refazer. O importante é procurar ajuda de alguma forma, né? Então, improvisando. Às vezes a gente não tem certas clínicas de reabilitação, às vezes a gente não tem dinheiro para pagar um profissional. Então, o que fazer, né? Como eu posso estar procurando uma ajuda nesse sentido? É importante fazer alguma coisa, não ficar parado, para que esse problema não venha se transformar num outro problema, que venha se agravar. Então, é importante estar atento aos sinais pessoais. Eu costumo sempre dizer que é importante estar atento dentro da coerência emocional, no pensar, no sentir e no agir, né? Então, olhando esses três aspectos aí, nós vamos estar percebendo como está a funcionabilidade da nossa mente, do nosso corpo, e aos sinais de alteração de alguma coisa, procurando já ajuda, né? Lembrando que é importante trabalhar seja na prevenção, quanto na manutenção da qualidade de vida e no melhor desenvolvimento da própria vida. Então, essa é uma atitude básica, que é importante a pessoa estar procurando. Então, ela aponta, né, esta médica, ela aponta que estas terapias de reabilitação têm como finalidade lidar com as consequências negativas da doença, promover e restaurar a qualidade de vida, obter, né, conhecimento sobre o transtorno e suas consequências e reduzir o estresse causado pelas situações estressantes, né? Tem como objetivo também fortalecer a resiliência física e mental com treinamento direcionado. Estas reabilitações também visam esclarecer questões sociomédicas, né, em caso de problemas relacionados ao trabalho, né, a fim de ajudar a pessoa, né, a se reabilitar. Permite também a reintegração profissional, restaurando, né, a restauração da produtividade total da pessoa. Então são muitos aspectos, né, que eles trabalham, né, no pós a internação da pessoa, né, clínicas de reabilitação nesse sentido, né, e isso é muito importante, né. No artigo do Ministério da Saúde, publicado na biblioteca virtual, aí, a biblioteca virtual também aponta algumas questões interessantes para a nossa reflexão, em especial em relação à saúde mental, né? Aqui eles colocam o seguinte: as pessoas reagem de maneira diferente a situações estressantes. Como cada um responde à pandemia,
pode depender da sua formação, da sua história de vida, né, das suas características particulares e da comunidade em que vive. Os grupos que podem responder mais intensamente ao estresse de uma crise incluem pessoas idosas ou doenças crônicas que apresentam maior risco, né, se tiverem o Covid-19. Então, essa faixa etária aí, então, é uma faixa etária que merece uma atenção toda especial. Os profissionais da saúde, né, que trabalham diretamente também, então correm mais risco, né, estão lidando direto com pessoas, né, que estão infectadas. Pessoas que têm transtornos mentais, incluindo problemas relacionados ao uso de substâncias, né, são pessoas que suscetíveis também a terem mais complicação. O aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais durante a pandemia pode ocorrer por diversas causas. Dentre elas, podem se destacar a ação direta do vírus, né, do Covid-19, no sistema nervoso central, as experiências traumáticas associadas à infecção ou à morte de pessoas próximas, né, o estresse induzido pela mudança da rotina de vida, as medidas de distanciamento social ou pelas consequências econômicas, né, da rotina de trabalho ou das relações afetivas e, por fim, a interrupção de tratamento por dificuldade de acesso. Então, são várias questões, né, que surgem, né, e nesse sentido é importante pensar como trabalhar a resiliência, né? O que é a resiliência? Essa capacidade de se refazer, né? De se reestruturar, de reorganizar a vida, né? O modo de operação da pessoa, a rotina de trabalho dela. Quer dizer, então, a resiliência é essa exigência constante, né? De adaptação do ser humano nas diversas situações da sua vida, né, que ele tem que estar enfrentando. São tantas provações e dificuldades que enfrentamos a cada dia, que exige, né, de cada um a capacidade de se refazer, né, de reorientar a própria vida, né, através da sua oração, através do diálogo com outras pessoas, através da mudança de pensamento, através da mudança de localidade. A pessoa também pode estar, de alguma forma, mudando o seu pensamento. Às vezes a mudança física, né, geográfica, né, ajuda a pessoa a ter pensamentos diferentes, né. O diálogo com pessoas, né, estar ouvindo programas, nesse sentido, lendo artigos relacionados ao assunto para melhor se informar, né? E são coisas que a pessoa pode estar buscando de alguma forma para tentar não ficar ignorante em relação ao problema que está vivendo, né? E nesse sentido, né, algumas reações são muito comuns, né? Aqui está no site, né, aqui do Ministério da Educação, aliás, do Ministério da Saúde, né, que não deixa de também ser uma educação, né, para a saúde, né? Então, as reações apontadas aqui pelo site aqui do Ministério da Saúde: medo de ficar doente e morrer, né, uma das reações muito comum. Então, evitação de procurar um serviço de saúde ou outros motivos por receio de se contaminar, né? Evitação, né? Interessante esse substantivo, né? A pessoa evita estar procurando aí os serviços de saúde com medo de se contaminar, porque acha que esses lugares já estão infectados, né? Preocupação com a obtenção de alimentos, remédios ou suprimentos pessoais, né? É outra preocupação. Nós vivemos num país
né, onde muitas pessoas trabalham na informalidade, né, não tem um emprego seguro, não tem ajuda necessária para se sustentar a sua família, e está muito numa situação de vulnerabilidade, né? Medo de perder a fonte de renda, ou por não poder trabalhar ou ser demitido, né? Outras reações, problemas psicológicos aí que as pessoas enfrentam, alterações do sono, da concentração, né, nas tarefas diárias, ou aparecimento de pensamentos danosos, né? Então são muitas situações de estresse, né, que vivenciamos, né, que temos que administrar isso na nossa vida. Sentimentos de desesperança, tédio, solidão, depressão devido ao isolamento, raiva, frustração ou irritabilidade pela perda de autonomia e de liberdade pessoal, medo de ser socialmente excluído ou estigmatizado por ter ficado doente, sentir-se impotente em proteger as pessoas próximas, o medo de ser separado de familiares por motivo de quarentena, né, ou isolamento, receio pelas crianças em casa não receberem cuidados adequados em caso de necessidade de isolamento, risco de deteriorização de doenças clínicas e de transtornos mentais prévios, ou ainda do desencadeamento de transtornos mentais, risco de adoecimento de profissionais da saúde sem ter substituição adequada, medo, ansiedade ou outras reações de estresse ligadas às notícias falsas, alarmistas ou sensacionalistas, né? O medo ao grande volume de informações circulando. Então, a gente percebe, olhando aqui estas informações, né, do Ministério da Saúde, olhando o outro artigo da Clínica de Reabilitação Alemã, a gente percebe que há uma preocupação bastante diferente, né, nesse sentido, né. Nós temos, de um lado, né, a observação, né, do ponto de vista aqui do Ministério da Saúde, né, de certos sentimentos, né, que também está muito relacionado com a percepção, né, desse artigo que nós comentamos, mas o que diferencia são justamente aí os cuidados, né, a preocupação com a reabilitação das pessoas, as medidas terapêuticas, integrativas, que vão de encontro ao restabelecimento total da pessoa, né? E como vivemos ainda por conta da nossa carência estrutural, às vezes não damos atenção tão especial para esse aspecto importante, né, da reabilitação, né? Mas é algo que nós temos que pensar nesse sentido. Então, cada um, né, na sua individualidade, procure se restabelecer, procure se restaurar, procure, né, se animar, procure aí aquilo que dá sentido à sua vida, né, que é importante para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Você é responsável pela sua vida, pelo gerenciamento de si mesmo. Cuide de si, evite dar preocupação para os seus, assumindo a responsabilidade pela sua própria vida, cuidando de si mesmo, né? Cuidando de si já é uma grande ajuda para o outro, né? Planejando bem a própria vida, a própria ação. Mas graças a Deus, né, e graças aos pesquisadores, aos profissionais de saúde, estamos avançando, né, no combate desse vírus. Então, os números, as estatísticas estão melhorando, né, do ponto de vista da infecção, né, as vacinas estão melhorando, né, algumas pessoas estão se contaminando após
aí terem feito as 2 doses, mas de acordo com os estudos isso pode acontecer, porém a pessoa já tem um sistema de imunização melhor, né? As vacinas sempre têm as suas falhas, né? Não é 100% segura, né? Cada organismo tem a sua forma também de receber o produto de forma diferente, como vai aceitar aquilo no seu corpo, enfim. Mas é importante a gente estar buscando, né, forma de se prevenir, né? As vacinas têm como finalidade justamente fortalecer o nosso sistema imunológico para combater, né, este vírus. Então é importante estar procurando a vacina, né? Caso você venha a ser contaminado, infectado após ser vacinado, então você não se desespere com isso, né? Fique tranquilo, o seu sistema imunológico já está bem fortalecido, significa que você tem mais condição de se defender do que antes, né? Então vamos procurar as vacinas, vamos estar aí tomando 1, 2, 3 doses, né, quando for necessário, para evitarmos assim a proliferação dessa doença. Então cada um, né, nesta batalha diária e contínua, né? É isso aí, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Gostaria de dizer para você que ainda não se inscreveu no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, vá aí, acesse o seu celular, né, procure aí Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, se inscreva no canal, dê aí o seu joia, né, divulgue o canal, o link aí para a sua família, para os seus amigos. Tem muitos vídeos aí no canal, muitas informações sobre a saúde mental, sobre a resiliência, e vamos procurar nos ajudar de alguma forma, fazendo chegar até as pessoas informações boas, informações necessárias para o bom gerenciamento da nossa vida, né? Então, conto com a participação sua, com a divulgação aí do nosso canal, para que a gente possa assim estar difundindo esta cultura do cuidado, né, do cuidado com o outro, do cuidado com a vida. Então vamos procurar nos reabilitar, vamos procurar nos restabelecer, retomar a nossa rotina, com tranquilidade, com serenidade e paz. Então quero aproveitar para deixar todos aí o meu cordial boa noite, né? Tenha uma noite tranquila, tenha uma noite serena, e que o Senhor lhe abençoe, lhe proteja, fortaleça você que está com Covid, que o Senhor previna você que ainda não pegou Covid, e vamos seguir observando as medidas de segurança, procurando a melhor forma para sairmos desta onda de contaminação. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Boa noite a todos.